quero compartilhar essa palavra para encerrarmos hoje a nossa. J'aimerais partager cette parole pour finir aujourd'hui notre... E eu vou esperar todo mundo, os músicos que vão sentar, aí eu vou começar a falar. Je vais juste attendre que tous les musiciens s'assoient et comme ça je commence à parler. Tá, primeiro eu vou fazer uma pesquisa aqui antes de eu começar a pregar. Alors en premier, je vais faire un sondage avant la prédication. Quantos que estão aqui Combien qui sont ici que já vieram de um lar evangélico, protestante? qui viennent déjà d'une maison évangélique protestante? Quantos que nasceram num lar assim? Vamos lá? Combien qui sont nés dans une maison comme ça? Ok. 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 Quantos aqui Combien ici casados, mariés, os casados agora, les mariés maintenant, que se converteram qui se sont convertis depois de casado? après le mariage? Depois de casado? Après le mariage. Isso. Ok. Agora, quantos aqui Maintenant, combien ici são os primeiros da sua casa que se converteram? sont les premiers de leur maison à se convertir? Quantos aqui são os primeiros? Combien ici sont les premiers? Ok. Ok. Então agora vocês vão entender aquilo que eu quero falar e eu quero que vocês prestem atenção e que vocês entendam isso. Donc maintenant, vous allez comprendre ce que j'aimerais vous transmettre. Donc bien faire attention et vous allez comprendre. A última mensagem dessa série de 4 mensagens, Au dernier message de cette série de 4 messages, hoje nós vamos falar a relação entre fé e família. nous allons parler de la relation entre la foi et la famille. E aí, Et là, ela vai mexer conosco, ça va faire un mouvoir en nous, porque ela pega todo mundo. car ça touche tout le monde. E talvez a gente nunca pensou o quanto a família é importante para a nossa fé. Et peut-être on ne s'est pas encore rendu compte combien c'est important de notre famille pour la foi. Porque a família, tanto ela pode ajudar, quanto ela pode atrapalhar a nossa fé. Car la famille, elle peut tant aider quand elle peut déranger dans notre foi. A Bíblia vai tratar muitos dos aspectos de uma linguagem falando sobre família. La Bible va parler dans un aspect en plusieurs langages de la famille. Porque nós conhecemos família. Car nous connaissons les familles. Então é uma linguagem onde Deus fala para que possa ser de fácil compreensão para nós. Alors c'est un langage où Dieu parle pour que ça soit le plus facile à comprendre pour nous. Agora deixa eu só fazer outra pergunta para você. Mais maintenant, j'aimerais juste poser une autre question à vous. Quantos aqui, agora tem que ser de verdade, Combien ici, mais pour de vrai, já relacionaram fé e família? ont déjà eu une relation entre la foi et la famille? Ou já pensaram, agora eu vou falar de novo, são assuntos que se completam. Alors je vais parler encore une fois. C'est des sujets que se complètent. Quantos aqui já pensaram que fé e família são assuntos que se completam? Combien ici ont déjà pensé que la foi et la famille, c'est des sujets que se complètent? Então agora ficou mais sério para vocês agora. Donc maintenant, c'est devenu encore plus sérieux pour vous. Porque se de fato vocês compreendiam, então o comportamento de vocês, então, em alguns aspectos deveria ser diferente. Alors, ce de fait, vous avez compris cela, alors votre comportement, à quelques aspects, il aurait dû être différent. 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 8. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. A gente tem os slides pronto? Não. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Si quelqu'un n'a pas le soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Olha só, Regardez bien, se alguém não cuida da sua família, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, principalmente da sua casa, principalement de ceux de sa maison, está negando a sua fé. il renie sa foi. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Combien comprennent ce que je dis?
Talvez no final você vai dar glória, mas por enquanto vai só doer. Peut-être à la fin, tu vas donner gloire, mais pour l'instant, ça va juste faire mal. E eu não estou preocupado se vai doer. Et je ne suis pas préoccupé par le fait que ça va faire mal. A minha única preocupação Mon unique préoccupation, é que tanto para aqueles que iniciam sua fé hoje, c'est que autant pour ceux qui initient leur foi aujourd'hui, por tantos aqueles que já caminham a sua fé para com Deus, autant pour ceux qui ont déjà un chemin en foi avec Dieu, para aqueles que já têm uma família, pour ceux qui ont déjà une famille, para aqueles que vão construir uma pour família. ceux qui vont construire une famille. Então isso aqui é para todos nós. Alors c'est pour tous. No texto no grego, quando diz a palavra cuidar, Dans le texte grec qui dit ce mot prendre soin, ela fala sobre alguém que se antecipa à necessidade de alguém. elle parle de quelqu'un qui prend de l'avance sur les nécessités de quelqu'un. Sabe, você que de repente você está brincando com o seu filho no lago C'est peut-être tu es en train de jouer avec ton enfant au lac e alguém chuta uma bola, et quelqu'un chute le ballon. você pega e se coloca na frente do seu filho. Tu pars et tu te mets devant ton enfant. Você não fica olhando e deixa bater no menino, chorar para depois, sei lá, socorrer ele. Tu ne fais pas que regarder en attendant que le ballon frappe ton enfant et qu'il pleure. E esse cuidar é esse que o texto está dizendo. Et prendre soin, c'est ça que c'est en train de dire. Então, fé e família são dois assuntos que se completam. Alors la foi et la famille, c'est deux sujets qui sont ensemble. Mas nós podemos separar esse cuidado em três partes. Mais nous pouvons séparer ce prendre soin en trois parties. Na parte espiritual, Dans la partie spirituelle, Efésios capítulo 6, o verso de número 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Pode ler só em francês. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Instruir os filhos no conselho do Senhor. Instruire les enfants dans les conseils du Seigneur. Instruir os seus filhos com a prática dessa vida com do Senhor. Instruire les enfants dans la pratique, dans cette vie avec le Seigneur. Os nossos filhos precisam nos ver orando. Nos enfants ont besoin de nous voir en train de prier. Os nossos filhos precisam ver nos jejuando. Nós estamos no jejum. Nos enfants ont besoin de nous voir en train de jeûner et nous sommes dans un jeûne. Os nossos filhos precisam nos ver tendo prazer em ir à casa do Senhor e na igreja. Nos enfants ont besoin de voir que nous avons du plaisir à aller dans la maison du Seigneur. É uma forma de nós instruirmos os nossos filhos. C'est une façon d'instruire nos enfants. Mas também Mais aussi, existe o cuidado da parte emocional. il y a aussi le prendre soin dans la partie émotionnelle. Mateus 3,17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Mateus 3,17. Mais, voyons venir à son baptême. Não, 3,17. 3, 17. Raça de víbora, uma hora dessa. 3,17. Não tem C'est pas le esgoto. moment pour la race Oui. des vipères. Oh. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pastor, mas o que tem a ver com esse texto, com o cuidado emocional? Mais pasteur, il y a quoi à voir ce texte avec le prendre soin émotionnel? Porque cuidado emocional tem a ver com palavras. Car le prendre soin émotionnellement, il y a à voir avec les mots. Esse é o meu filho amado, a quem eu me agrado, a quem eu tenho prazer. Voici mon fils bien-aimé, et qui j'ai mis toute mon affection. Então, cuidar do emocional da nossa família Alors prendre soin dans le côté émotionnel de notre famille está relacionado com palavras. est directement relationné avec les mots. Porque você pode dar coisas para os seus filhos, Car tu peux donner des choses à tes enfants. mas mesmo assim eles estarem destruídos emocionalmente. Mais même comme cela, ils peuvent être détruits émotionnellement. Uma família emocionalmente abalada, Une famille émotionnellement ébranlée, ela está destinada ao fracasso. elle est destinée au fracas. Porque ela pode ter o dinheiro, mas vai parar no psicólogo. Car elle peut avoir de l'argent, mais elle va finir chez le psychologue. Ela pode ter dinheiro, Elle peut avoir de l'argent, mas vai buscar suprir as suas necessidades emocionais num relacionamento. mais elle va chercher à pourvoir dans ses besoins émotionnels dans les relationnements, Na droga, dans les drogues, na bebida. dans l'alcool. Porque nós queremos Car nous voulons ser aceitos, être acceptés, ser amados. être aimés.
E quando não somos amados dentro da nossa própria casa, nós procuramos outros amores. Mais quand nous ne sommes pas aimés dans notre maison, nous cherchons d'autres amours. E em terceiro lugar, o sustento físico. Et en troisième lieu, le soutien Trabalho, physique, le travail, o sustento, donc pourvoir a casa, pour la maison, dando condições para que dos que vestir, avoir les conditions pour pouvoir s'habiller, de ter o abonamento do bus, por l'abonnement exemplo. du bus. E isso é uma responsabilidade. Et c'est une responsabilité. Mas nós vivemos num tempo Mais nous vivons dans un temps onde a posição do homem, où la position de l'homme, ela se mudou completamente. elle s'est déplacée complètement. Então por isso convido os homens, C'est pour ça que j'invite les hommes, sexta-feira agora, vendredi maintenant, às 8 horas, à 8 heures le soir, nós vamos ter a nossa reunião de homens que oram. nous aurons notre réunion des hommes qui prient. Homens que oram. Les hommes qui prient. Só os homens, hein? Qui est les hommes? Não adianta vir mulher aqui, que a igreja está fechada para vocês. Ça sert à rien de venir les femmes, l'église sera fermée pour vous. É porque homem tem vergonha de quando a mulher está perto de falar as coisas. Car les Isso. hommes, ils ont honte de dire les choses quand les femmes sont à côté. O homem é aquele que deve conduzir a sua casa. L'homme, c'est celui qui doit conduire sa maison. E eu sei que na realidade que nós vivemos, Et je sais que dans la réalité dont nous vivons, de muitas mulheres, por exemplo, que criaram seus filhos sozinhas, as dificuldades que elas passaram. dont il y a beaucoup de femmes qui ont élevé ses enfants tout seuls dans leurs difficultés. E essas mulheres tão guerreiras que elas se esforçaram para ser o papel dos dois dentro da casa. Et ces femmes guerrières qui ont fait le papier des deux dans la maison. Mas elas nunca conseguem. Mais elles arrivent jamais. Elas podem chegar aproximadamente. Elles peuvent arriver tout juste, Sempre vai faltar aquela parte. mais il va toujours manquer quelque chose. Primeiro Pedro, capítulo 3, o verso 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi l'héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. O relacionamento do homem com a sua esposa, Le relationnement de l'homme avec son épouse, ela pode até interromper o seu relacionamento para com Deus. elle peut interrompre son relationnement avec Dieu. Não sejam interrompidas as suas orações. Rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ok, também não é as mulheres vão fazer o que elas quiserem, não é isso que eu estou dizendo. Mais ça ne veut pas dire que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent faire. Hein. C'est pas ça que je dis. Nós estamos falando que dentro de um relacionamento existem as responsabilidades. Mais nous disons qu'à l'intérieur d'un relationnement, il y a des responsabilités. E cada um precisa entender qual é a sua Et responsabilidade. chacun doit comprendre quelle est sa responsabilité. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 2, 4 e 5. 1 Timothée, chapitre 3, versets 2, 4 et 5. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Olha o que esse texto está dizendo. Regardez ce qui dit ce texte, Que a autoridade espiritual de um homem que l'autorité spirituelle d'un homme está relacionada com a sua conduta familiar. est directement en relation avec sa conduite Homem, dans la homem, maison. homem de uma mulher só, Un homme d'une seule femme que sabe cuidar bem da sua casa, qui sait s'occuper de sa maison, que sabe governar bem a sua própria casa. qui peut bien gouverner sa maison. Então, se a fé que nós professamos Donc c'est la foi dont nous faisons preuve.
Se a fé que nós declaramos La foi que nous déclarons está ligado com a nossa família, est directement reliée à notre famille. então nós precisamos demonstrar dentro da nossa própria casa. Alors nous devons démontrer directement dans notre maison. Quando nós vamos ver sobre o tema avivamento na Bíblia, Donc quand nous allons lire dans la Bible sur l'avènement, a gente vai ver que esse tema está relacionado com as famílias. nous allons voir que ce thème est directement en relation avec les familles. Eu estava assistindo uma pregação ontem, J'étais en train de voir une prédication hier, e esse pastor disse assim, et ce pasteur il a dit comme ça, que estava a igreja cheia, qu'il y avait l'église remplie, e estava pais e filhos. il y avait père et enfants. Então pediram para que um pai olhasse para o filho e dissesse algumas palavras. Alors ils ont demandé que le père regarde son enfant et dise quelques mots. Os pais ficavam de lado, Les pères restaient de côté, mas não tinham coragem de olhar nos filhos nos olhos. mais ils n'avaient pas le courage de regarder les enfants dans les yeux. Malaquias 4, verso 2. Malachie 4, verset 2. Vamos ao verso 6. Verset 6. S'il vous plaît. 6. Não? Verset 6. Il ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. O dia do Senhor será um dia de restauração dos lares, um dia de restauração das famílias. Le jour du Seigneur sera un jour de restauration des maisons et des familles. Ninguém vai dizer amém nesse Personne lugar. dira Amen. O dia que a família vai para o inferno, é isso? C'est Não. le jour dont la famille ira en enfer, c'est ça? O dia do Senhor é o dia da restauração dos lares. Le jour du Seigneur, c'est le jour de la restauration des demeures. Os corações dos pais vão se voltar para os seus Le filhos. cœur des enfants, des pères iront vers le cœur des enfants. E os seus filhos vão se voltar para os seus pais. Et le cœur des enfants à leur père. E parece difícil, né, num tempo de tanta rebeldia que nós vivemos. Et on dirait que c'est difficile si on remarque le temps des rebelles que nous vivons. Parece que o ser humano já nasce com a rebeldia dentro dele. On dirait que l'être humain est déjà né rebellé à l'intérieur de lui. E muitas vezes os filhos estão só refletindo a rebeldia dos próprios pais. Et plusieurs fois, les enfants, c'est juste le reflet du fait que les parents, eux aussi, sont rebelles. Então, quando os pais e os filhos, e eles começarem agora a viver uma vida com Deus, Alors, quand les enfants et les parents commenceront à vivre une vie avec Dieu, então o profeta Joel, no capítulo 2, o verso 28 e 29, ele diz: alors le prophète Joël, chapitre 2, verset 28, dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. » O dia do Senhor é um dia de derramar dos pais entre os filhos. Le jour du Seigneur sera un jour où les parents déborderont sur les enfants. Então, quando nós não vivemos um padrão familiar estabelecido por Deus, Alors, quand nous ne vivons pas dans une mesure familiale établie par Dieu, então nós estamos indo contra aquilo que a Bíblia nos ensina. alors nous irons contre ce que la Bible nous apprend. Eu quero que você entenda uma coisa. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. Deus não abençoa as famílias Dieu ne bénit pas les familles, porque é importante para você. car c'est important pour vous. Deus abençoa as famílias Dieu bénit les familles, porque é importante para Ele. parce que c'est important pour lui. Para Ele é importante que as famílias sejam abençoadas. Pour lui, c'est important que les familles soient bénies. Deus prioriza as famílias, Dieu donne priorité aux familles, porque é através das famílias car à travers les familles, que Ele se revela qu'il se révèle, e que Ele se faz conhecer. qu'il se fait connaître. É muito difícil C'est très difficile você chamar Deus como pai d'appeler Dieu Père se você nunca teve o pai. si tu n'as jamais eu un père. É muito difícil, C'est difficile, porque muitas vezes a palavra pai te leva você ao sofrimento. car des fois, le mot Père te ramène de la souffrance.
Então, dentro da nossa casa, Alors à l'intérieur de notre maison, é por isso algumas religiões, elas crescem de forma absurda. c'est pour ça que certaines religions grandissent d'une façon exponentielle. Primeiro porque é o homem que se posiciona. Car tout premier, c'est l'homme qui prend position. Segundo porque é ensinado dentro da própria casa. Deuxième, car c'est enseigné à l'intérieur de la maison. Quando eles vão para o lugar de reunião deles, Quand ils vont se rejoindre dans leur lieu de culte, eles não vão vazio, eles não vão sem nada. ils vont pas vides, sans rien. Eles vão para prestar adoração. Ils vont juste pour adorer. Porque o aprendizado mesmo eles tiveram dentro da casa deles. Car le vrai apprentissage, ils ont eu déjà à l'intérieur de la maison. Mas como que nós podemos ensinar Mais comment pouvons-nous enseigner dentro das nossas casas se os princípios já estão todos errados? à l'intérieur de la maison si les principes sont déjà tous erronés? É o marido que já fez tanta coisa errada, C'est le mari qui a fait déjà tellement de choses mauvaises que agora ele perdeu a autoridade. que maintenant il n'a plus l'autorité. E a única coisa que ele sabe fazer é baixar a cabeça para a mulher. Et l'unique chose qu'il peut faire, c'est baisser la tête à sa femme. Porque ele não tem mais autoridade para corrigir a sua família. Car il n'a plus l'autorité pour corriger sa famille. Por isso que quando nós vamos trabalhar com essa questão do perdão, C'est pour ça que quand nous allons travailler la question du pardon, é uma coisa muito delicada. c'est une chose très délicate. Porque se você perdoa, Car si tu pardonnes, você já não vai poder se magoar ou se entristecer com aquela situação. tu pourras plus être blessé par cette situation. Mas muitas vezes tem pessoas que perdoam a outra, Mais plusieurs fois, il y a des personnes qui pardonnent les autres. mas quando se vem algo que ela já joga na cara. Mais quand une petite chose lui fait rappeler, elle le balance au visage. Ou a pessoa que perdoa, Ou la personne qui pardonne, a outra pessoa tem que viver sujeito ela para sempre, fazer todas as suas vontades. l'autre personne doit vivre assujettie en faisant toutes ses volontés. Mas não é assim. C'est pas comme ça. Deus se revela usando figuras familiares. Dieu se révèle au travers des figures familiales. Isaías 49, o verso de número 15. Isaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je n'oublierai point. Isso nós sabemos que é quase impossível uma mãe abandonar o filho, não é verdade? Ça, nous sachons qu'il est presque impossible qu'une mère abandonne son enfant. Mas hoje em dia já não é mais tão impossível assim não, que também é outra verdade também. Mais aujourd'hui, pour de vrai, c'est pas tellement impossible. Mas quando esse texto foi escrito, era muito difícil uma mãe abandonar os filhos. Mais au moment des Écritures, quand le texte a été écrit, il était presque impossible que cela arrive. Mas o profeta está dizendo, Mais le prophète dit, se quando o impossível para os homens acontecer, si quand l'impossible pour les hommes arrivera, Deus estará sempre com você. Dieu sera toujours avec vous. Deus estará sempre com você. Dieu sera toujours avec vous. Mateus capítulo 7, de 9 a 11, Matthieu 7, de 9 à 11. vai Le falar Père agora desse relacionamento entre filho e pai. va parler de cette relation entre enfant et père. Lequel de vous donnera pierre à son fils, donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? S'il lui demande du pain, et s'il demande du poisson, donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Deus não vai fazer isso conosco. Dieu ne fera pas ça avec nous. E uma pai e uma mãe de verdade não vai fazer isso conosco. Et un vrai père et une mère ne fera Quantos pas ça podem avec dizer nous non amém? plus. Vamos. Combien peuvent dire Amen? Você pode dizer glória a Combien peuvent dire Deus. gloire à Dieu? Senão você dorme. Sinon tu t'endors. E você não compreende, vai continuar vivendo essa vida familiar destruída. Et tu ne comprendras pas et tu vas continuer à vivre dans cette vie familiale détruite. Deus nos tem dado muita oportunidade Dieu nous a donné beaucoup d'opportunités de lidar com jovens e adolescentes de travailler avec des jeunes et des adolescents. e com isso poder ajudar eles na construção da sua família. Isso é maravilhoso. Et avec ça, pouvoir les aider dans la construction de leur famille, c'est merveilleux.
Mas quando eles voltam para suas casas, os seus lares, os exemplos são diferentes. Mais quand ils retournent dans la maison, leurs exemples dans la maison sont différents. E eu sempre digo, Et je dis toujours, se você quer que a história dos seus pais continue se repetindo sobre a sua vida, et si tu veux que l'histoire de tes parents continue à se répéter sur ta vie, então você faça as mesmas coisas. alors fais les mêmes choses. Agora, se você quer que seja diferente, Maintenant, si tu veux que ça soit différent, então você faça diferente. fais toi-même différent. O relacionamento entre o noivo e a noiva La relation entre le fiancé et la fiancée, é a Bíblia tratando esse relacionamento, falando sobre essa família, o casamento. c'est la Bible qui traite de ce sujet entre le mariage. Isaías 62, o verso de número 5. Isaïe 62, verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Então essa é uma linguagem que a Bíblia vai usando, falando sobre o noivo e a noiva. Donc ici, ce sont les langages, donc la Bible parle sur le fiancé et la fiancée. Para trazer, explicar que esse relacionamento ele deve ser mais profundo com Deus. Pour expliquer que cette relation avec Dieu doit être plus à fond. E eu não tenho dúvida J'ai pas de doute que o distanciamento da humanidade de Deus que la distance entre l'humanité et Dieu está relacionado com esses problemas familiares. est directement en relation avec les problèmes familiaux. Se você tem alguma dúvida, então você precisa entender que o seu relacionamento com Deus Si tu as un doute, tu dois comprendre que ta relation avec Dieu é extremamente influenciado pela sua família. est extrêmement influencée par ta famille. Mas nós acreditamos na restauração dessa visão familiar. Mais nous croyons à la restauration de cette vision Nós familiale. acreditamos na restauração da visão familiar. Allez-y, nous croyons à la restauration de la vision familiale. É o meu sonho. C'est mon rêve. Ver aqueles que entravam aqui sozinhos, entrando agora acompanhados. Voir ceux qui sont rentrés ici tout seuls, rentrer accompagnés. De ver esses jovens e adolescentes construindo as suas famílias. De voir ces jeunes et adolescents construire leur famille. Vendo os seus filhos servindo na casa do Senhor, vendo o seu marido servindo na casa do Senhor. Voir ses enfants, son mari qui servent dans la maison du Seigneur. É isso que nós cremos. C'est à ça que nous croyons. Mas eu sei que não é fácil, Je sais que c'est pas facile, porque nós lidamos no contexto de famílias diferentes. car nous travaillons dans le contexte des familles différentes. São coisas, por exemplo, que a minha filha, C'est des choses, par exemple, que ma fille, por exemplo, que está aqui, qui est ici, que fez 18 qui anos a a fait semana 18 ans la passada, semaine passée, existem coisas que ela nunca vai viver. il y a des choses qu'elle ne vivra jamais. Porque eu dia tive que decidir, Car moi, j'ai dû un jour décider. e decidi pela minha geração, Et j'ai décidé par ma génération. por aqueles que vieram, que virão depois de mim. Et pour ceux qui vont venir après moi. Mas ela vai ter que manter essa decisão. Mais elle devra maintenir cette décision. Mas eu sei que muitas vezes no contexto que nós vivemos, Mais je sais que d'autres fois, dans le contexte dont nous vivons, de pensamentos equivocados. des pensées équivoques. Eu estava vendo ali uma mensagem agora há pouco. Je voyais un message tout à l'heure. Jesus me segura para não falar J'ai isso. dit, Seigneur, tiens-moi pour pas que je le dise. Imagina seus pensamentos. Imaginez les pensées. Deixa isso para lá. Laisse tomber. Senão vai Senão sair ça- fora da Ça mensagem. va sortir du focus du message. Eu só sei Je que sais juste, Jesus andaria com qualquer tipo de pessoa. je sais juste que Jésus marcherait avec tout type de personnes. E tem muitas vezes que nós fazemos acepções de pessoas. Et plusieurs fois, nous faisons exception de personnes. A visão que o ser humano tem de família, La vision dont l'être humain a d'une famille, ela vai afetar a sua relação com Deus. elle va affecter sa relation avec Dieu. Pessoas que tiveram traumas em casa poderão ter dificuldade em tratar a igreja como sua casa. Des personnes qui ont été traumatisées à la maison
peuvent avoir des problèmes pour avoir la maison du Seigneur comme sa maison. A relação entre fé e família. La relation entre la foi et la famille. Está tudo ligado. Tout est relié. Deus diz a Abraão, Abraão, eu vou abençoar você e a sua família vai abençoar todas as outras famílias. Dieu a dit à Abraham, je vais bénir ta famille pour bénir toutes les autres familles. Você sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Tu sais ce que Dieu veut dire à moi et à toi? Eu quero abençoar você, Je veux te bénir. porque quando você construir e com a sua família, Car quand tu vas construire ta famille, as outras famílias vão ser abençoadas. les autres familles seront Elas bénies vão aussi. ser abençoadas. Ils seront bénis aussi. Eu estava conversando com um líder de pequeno grupo. J'étais en train de faire un dialogue avec quelqu'un d'un petit groupe, un leader. Então, nós somos uma igreja que tem pequenos grupos, Alors nous sommes une église qui nous avons des petits groupes, jovens, adolescentes, jeunes, casais, adolescents, mariés, mulheres solteiras acima de 30 anos. les femmes célibataires au-dessus de 30 ans. Então, nós temos vários grupos. Alors nous avons plusieurs groupes. E esse líder me disse, pastor, Et ce leader m'a dit, pasteur, nós colocamos ali o nosso dossiê para o apartamento nous avons mis notre dossier pour un appartement. e nós dissemos para Deus, Et nous avons dit à Dieu, Deus, Dieu, se aquele apartamento for nosso, si cet appartement nous est à nous, aquela casa vai estar aberta para um pequeno grupo. cette maison sera ouverte pour un petit groupe. E eles receberam um não. Et ils ont reçu un non. Passou o dia não veio a resposta. Le jour a passé, il n'y a pas eu de réponse. Mas eles continuaram orando. Ils ont continué à prier. E eles diziam para Deus, Et ils disaient à Dieu, Deus, o que nós temos também será para Deus. Dieu, ce que nous avons aussi appartiendra à Dieu aussi. Mas se aquele lá vai ser melhor para Mais Deus. si celui-là vient, sera encore mieux pour Dieu. Depois de alguns dias depois Et quelques jours après, do prazo, le délai. a agência liga e a gerência liga e diz o apartamento é de vocês. L'agence appelle et dit, l'appartement est O à vous. apartamento é de vocês. L'appartement est à vous. A relação entre fé e família é algo muito sério. La relation entre foi et famille, c'est quelque chose de très sérieux. Porque nós podemos atrapalhar a relação dos nossos filhos para com Deus. Car nous pouvons déranger la relation de nos enfants envers Dieu. Com práticas religiosas, Avec des pratiques religieuses. que é aquilo que Jesus combateu com os fariseus, Et c'était ce que Jésus a combattu avec les pharisiens. pessoas que conhecem muitos, mas elas praticam pouco. Des personnes qui connaissent beaucoup mais pratiquent peu. Então, para que haja o avivamento, Alors pour qu'il y ait l'avènement, para que as nossas casas elas sejam restauradas, pour que nos maisons soient restaurées, para que você possa construir uma família em Deus. pour que vous puissiez construire une famille en Dieu. Por isso vocês precisam ouvir a direção de Et Deus. c'est pour ça que vous devez écouter la direction de Dieu. Você que é solteiro, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Toi qui es célibataire, tu dois aimer Dieu au-dessus de toutes choses. Porque quando você ama a Deus, Car quand tu aimes Dieu, você não precisa do amor de ninguém para ser satisfeito. tu n'as pas besoin de l'amour de personne pour être satisfait. Porque agora você tem o amor de Deus. Car maintenant tu as l'amour de Dieu. Porque você amar a Deus, Car quand tu aimes Dieu, você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar. tu vas chercher le royaume de Dieu en premier lieu. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Et les autres choses seront Então, additionnées. o pastor está aqui. Alors le pasteur d'ici, Olha com aquela pessoa. regarde avec telle personne. Ô pastor, Mais pasteur, o gajo nem quer trabalhar. le gars il veut même pas travailler. O miserável quer te levar você no McDonald's, quer que você pague a conta. Le misérable veut te ramener au McDonald's, il veut que tu payes l'addition. Porque depois que você casar, Car après le mariage, vou ensinar para você o que vai acontecer. je vais t'apprendre ce qui va arriver. Você vai trocar o pneu do carro andando. Tu vas changer le pneu de la voiture en cours de marche. O Cris até parou de tocar ali. Il y a Chris qui s'est arrêté de jouer. E aí o que acontece? Et qu'est-ce qui arrive? O aparelho que você coloca para abrir levantar o carro cai. Ce que tu mets pour soulever la voiture tombe, Tem hora que cai em cima da sua mão et tombe sur ta main, e você gritando et de tu dor. cries car tu as E mal, você diz, eu não posso soltar. et tu dis je peux pas.
E agora eu digo, Deus, me dá força para levantar esse carro agora. Et tu dis maintenant, Dieu, donne-moi de la force pour soulever cette voiture maintenant. E é isso que muitas vezes Deus tem feito, isso com muitas pessoas. Et c'est ça que Dieu est en train de faire avec beaucoup de personnes. Deus tem restaurado as vidas, restaurado as pessoas. Dieu restaure des maisons et des personnes, des vies. Mas por isso que todos aqueles que ainda não chegaram nessa parte do casamento, Et c'est pour ça que tous ceux qui ne sont pas encore arrivés do dans la partie relacionamento, du mariage, du relationnement, por favor, s'il vous plaît, escute as orientações para que vocês não cometam os mesmos erros. écoutez les orientations pour ne pas connaître les mêmes erreurs. Quantos aqui, Combien ici, casados, mariés, que fariam diferente hoje na sua vida? Erga a mão. qui feraient différent aujourd'hui dans la vie? Quantos Lève la main. casados fariam diferente na Combien sua ici vida de hoje? mariés feraient différent? Mas eu não estou querendo que vocês continuem chorando por isso. Mais je ne voudrais pas que vous continuiez à pleurer pour cela. Mas agora que vocês recebam capacitação da parte de Deus Mais que maintenant vous recevez la capacitation de la part de Dieu. para mudar a vida de vocês, Pour changer la vie, para votre vie. transformar a vida de Pour vocês. transformer votre vie. E agora, quando vocês for construindo a sua família, Et maintenant, quand vous allez construire votre famille, casamento não é lugar de evangelismo. le mariage n'est pas un endroit pour l'évangélisation. Muitas vezes tem a teoria que eu caso, depois se converte. Meu Deus! Il y a plusieurs fois une théorie que je me marie et puis après je me convertis. Se você conhecer alguém, você traz para mim que eu vou dar um presente para essa pessoa. Et si tu connais quelqu'un dont cela a fonctionné, ramène, je vais lui donner un cadeau. É muito difícil. C'est difficile. E muitas vezes a gente ouve uma pessoa que aconteceu isso. Et plusieurs fois nous écoutons une personne qui s'est arrivée. E nós queremos fazer das exceções as regras da vida. Et voulons faire des exceptions, les règles de la vie. Nós não estamos mandando ninguém embora da igreja. Nous ne voulons pas faire partir personne de l'église. Nós trabalhamos com aqueles que estão construindo uma família e que aqueles que estão dentro de uma família. Nous sommes en train de parler de ceux qui construisent une famille, sont dans une famille. Porque a relação entre fé e família é muito grande. Car la relation entre foi et famille est grande. Pessoas, por exemplo, que não tiveram pai, elas encontram a paternidade dentro da igreja. Il y a des personnes peut-être qui n'ont pas eu de père et trouvent le père dans l'église. Pessoas que não têm muitas vezes um relacionamento bom com a sua mãe, então elas têm um relacionamento também. Des personnes qui n'ont pas eu une bonne relation avec la mère, elles cherchent aussi une autre dans l'église. Elas enxergam em outras mulheres essa capacidade, esse carinho, esse amor. Elles trouvent dans les autres femmes cette capacité, cet amour. E eu quero concluir para que nós possamos orar. Et j'aimerais arriver à la fin pour que nous puissions prier. Fé e família. La foi et la famille. É impossível separar elas. Il est impossible de les séparer. Deus se revela usando figuras familiares. Dieu se révèle en utilisant les figures familiales. E Deus tem poder para restaurar a visão familiar. Et Dieu a le pouvoir pour restaurer la vision familiale. Se a sua situação é difícil, Si ta situation est difficile você está precisando de ajuda, et tu as besoin d'aide, então você precisa fazer como Abraão ele fez antes de se tornar Abraão. alors tu dois faire comme Abraham a fait avant de devenir Abraham. Gênesis 17, o verso 7. Gênesis 12, o verso 12, 7. verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Sabe o que Abraão fez? Savez-vous ce qu'il a fait, Abraham? Ele estava na sua terra e agora ele construiu um altar para o Senhor. Il était dans ses terres, il a construit un autel au Seigneur. Nós precisamos voltar para a nossa casa Nous devons retourner dans nos maisons e construir um altar para o Senhor. et construire un autel au Seigneur. Pastor, mas ali vai ter imagens? Mais pasteur, la Bible dit des images. Não. A sua casa vai ter um lugar que vai ser o lugar de você adorar a Deus. Mais dans ta maison, c'est un autel où tu pourras adorer à Dieu. No seu quarto vai ter um espaço que vai ter a Bíblia, onde você vai ler a sua Bíblia ali naquele lugar. Dans ta chambre, il y aura un endroit où il y aura une Bible. Tu pourras lire ta Bible à cet endroit.
para que todo o ambiente e a história da sua casa ela pode ser mudada. pour que tout l'environnement de ta maison et l'histoire puissent être changés. No próximo domingo nós vamos ter o batismo. Dans le prochain dimanche, on aura le baptême. E nós temos ali muitas famílias, Et nous avons là-bas beaucoup de familles, muitos jovens, perdão. beaucoup de jeunes, pardon. Na verdade, só vai ser jovem e adolescente que vão se batizar. En vérité, il y aura juste les jeunes et les adolescents qui vont se baptiser. Pessoas que já estavam esperando os seus pais autorizarem para que eles pudessem se batizar. Des personnes qui attendaient juste que leurs parents les autorisent à se baptiser. Talvez pessoas perguntam, pastor, mas quanto tempo precisa? Peut-être les gens ils demandent, pasteur, combien de temps il y a besoin? Eu vou dizer para vocês o que eu digo para todos. Et je vais te dire ce que je dis à tous. Quanto mais cedo você iniciar a sua vida com Deus, Plus tôt tu inities ta vie avec Dieu, mais cedo você deixará de cometer muitos erros que os mais velhos cometeram. plus tôt tu laisseras de commettre beaucoup d'erreurs que les plus âgés ont commis. Mas eu também digo para esses jovens, Mais j'ai dit aussi à ces jeunes, o que vocês têm demonstrado dentro da casa de vocês com aquilo que vocês aprendem na igreja? ce que vous démontrez à l'intérieur de votre maison avec ce que vous apprenez dans l'église. Porque a gente recebe e a gente também dá também. Car nous recevons, alors on donne aussi. Então a maior forma da sua casa ser transformada Alors la meilleure façon pour que ta maison soit é transformée, de você voltar para sua casa e demonstrar um bom testemunho na sua casa. c'est pour que tu retournes dans ta maison et tu Olhe para démontres mim aqui, un por bon favor. témoignage dans ta maison. Regardez-moi Olha aqui para ici mim, por bien, favor. regardez-moi. Não tenho dúvida. Je n'ai pas de doute. Esse ano nós já estamos no nosso terceiro jejum. Cette année, nous sommes déjà dans notre 3e jeûne. E ainda falta mais 2 ainda esse ano, Et mãe. il reste encore 2, Michael. Mas a gente precisa desejar isso da parte de Deus. Mais nous avons besoin de désirer cela de la part de Dieu. A gente precisa voltar a ter a sensibilidade de Deus outra vez. Nous avons besoin d'avoir de nouveau la sensibilité de Dieu. Porque senão, Car sinon, os nossos filhos, nos enfants, os nossos casamentos, nos mariages, eles vão ser entregues ils vont être livrés nas mãos de Satanás, dans les mains de Satan. para que Satanás possa fazer o que quiser. Pour que Satan puisse faire ce qu'il veut. E nós não queremos entregar a nossa família na mão de Satanás. Et nous ne voulons pas livrer nos familles dans la main de Satan. Nós queremos entregar as nossas famílias na mão de Deus. Nous voulons livrer nos familles dans la main de Nós Dieu. queremos receber a orientação da parte de Nous Deus. voulons recevoir l'orientation de la part de Dieu. Se coloque de pé, por favor. Levez-vous, s'il vous plaît. Você precisa sair com essa mensagem aqui hoje bem clara para você. Vous avez besoin de partir avec ce message très clair pour vous aujourd'hui. Você que está servindo com a sua família, você dá glória a Deus. Toi qui sers avec ta famille, glorifie le Seigneur. E você também diz, Senhor, que os meus olhos estejam abertos. Et tu dis aussi que Seigneur, que mes yeux soient ouverts. Porque quem está de pé tem que vigiar para que não venha cair. Car celui qui est debout doit veiller pour pas qu'il vienne à tomber. Mas agora você, Mais maintenant toi, que ainda não tem a sua família junto com você, adorando, servindo a Deus, qui n'a pas encore ta famille avec toi, qui adore et sert le Seigneur. nessa noite o Senhor pode mudar a sua história. Ce soir, le Seigneur peut changer ton histoire. O Senhor pode mudar a sua história. Le Seigneur peut changer ton histoire. Eu sei que muitas vezes nós buscamos Je sais que des fois nous cherchons coisas financeiras, des choses financières, dar o melhor, de la meilleure, mas não existe nada melhor do que você transmitir a Deus e a presença desse Deus. mais il n'y a rien de meilleur que transmettre la présence de Dieu. Coloque a mão no seu coração, se Mettez você la main sur puder. votre cœur si vous pouvez, Deus, Ele conhece o seu coração. car Dieu connaît votre cœur. Deus conhece a sua vida. Dieu connaît ta vie. Deus conhece como você entrou aqui. Dieu connaît dans quel état Eu tu es gostaria entré que você ici. fechasse os olhos J'aimerais que tu fermes tes yeux
Que você pudesse colocar a sua vida diante de Deus. Et que tu puisses mettre ta vie devant Dieu. Que você pudesse dizer a verdade de como que está a sua família. Et que tu puisses dire la vérité, comme elle est ta famille. Como que está a sua família? Comme elle va ta famille. Como que está a sua família? Comme elle va ta Como que famille. está o relacionamento com seus pais? Comme il est ta relation avec tes parents. Como que está o relacionamento com o esposo? Comme elle est ta relation avec ton époux. Como que está o relacionamento com a esposa? Le relationnement avec l'épouse. Como que está o relacionamento com seus filhos? La relation avec les enfants. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Nós nos reunimos aqui. Nous nous réunissons ici. Nós estamos aqui. Nous sommes ici. Durante esse mês agora do mês de setembro. Pendant ce mois de septembre. Nós encerramos hoje os nossos 3 dias de jejum.